A história de Josefa e seus filhos. O sonho dela é voltar para Sergipe. No De Volta Pro Meu Aconchego. Muito obrigado por essa chance. Neste domingo, eles deram adeus à casa antiga. Agora, o sonho de mais uma família será realizado. Vocês estão convidados a conhecer comigo a nova casa da vovó Conceição e das netas ginastas. Neste domingo, esse estúdio tá vazio. É complicado, a gente passou essa tarde inteira aqui, a gente tentou rir, tentou fazer o máximo de leveza. Mas o programa do Rodrigo Faro estava fazendo homenagens ao apresentador Gugu Liberato, que teve a morte confirmada. Nessa homenagem, Rodrigo Faro se emocionou e, aparentemente sem saber que estava no ar, ele pergunta à produção do programa como é que tá a audiência. Depois de alguns anos da morte do apresentador Gugu, a sua filha vem a público e explica o que está acontecendo com ela e faz um forte desabafo. É sobre isso que vamos falar aqui. Quero dizer que o Gugu fez parte da minha infância. Eu, por muitas vezes, esperava chegar o domingo, sentava em frente à televisão e amava ver o De Volta para Casa, Reconstruindo o Lar, entre outros quadros que eram maravilhosos, que realmente fizeram parte da minha infância. Quando eu soube o que aconteceu, eu fiquei triste porque realmente ele fez parte da minha infância, da minha casa. E você? Você gostava do programa dele? Você teve algum quadro que ele fazia ou você simplesmente não via? Eu gostava demais. Vamos comentar sobre isso aqui. Lembrando para vocês que assistem meu canal desde tempos, eu não estou no meu lugar, não estou no meu estúdio onde eu gravo normalmente, eu estou em outro cômodo aqui, por isso está vendo a parede branca aí, porque eu quero fazer algo legal lá no meu estúdio, fazer um negócio ficar bonito, então por isso que eu estou aqui. Mas antes de prosseguir, dá o seu joinha, porque isso ajuda demais, e se inscrever se você ainda não é inscrito, comentar aqui se você assistiu o programa do Gugu. Sabemos que a fatalidade que aconteceu, até hoje, muitas pessoas não aceitam da forma que foi dito que aconteceu. Algumas pessoas acham que ainda existe algo mais além do que aquilo que eles falam. Brigas por herança entre famílias, que se revoltaram um contra o outro devido à herança do Gugu. E todo mundo acha muito estranho um homem tão rico, igual o Gugu era, subir em uma casa para fazer um serviço quando ele mesmo poderia pagar para fazer, para não ter esse tipo de estresse de subir numa casa para fazer um serviço que ele não tinha conhecimento, não sabia como fazer, e do nada, do dia para a noite, o Gugu já não está mais entre nós. A família sofreu com isso, nós vemos que também o Rodrigo Faro sofreu com isso. Como é que tá a audiência? Rodrigo Faro foi falso aí nesse vídeo, né, queridos? Mas a filha dele agora, depois de algum tempo, veio a público falar o que ela sente sobre isso e o que aconteceu com ela depois disso. Queridos, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é a morte. Mas também eu acredito que acontecem coisas que parecem ser ruins, mas que na verdade são boas e tem propósito em tudo. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Em tudo que Deus faz nessa vida existe um propósito. Na morte tem um propósito, na vida tem um propósito, na doença tem um propósito, na cura há um propósito. Em tudo que Deus faz existe um propósito. E olha o que aconteceu com ela logo após que seu pai partiu. Veja isso aí. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Hoje meu pai estaria completando 65 anos de vida, dia 10 de abril. Eu queria falar para vocês o porquê que eu estou tão feliz. No primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: entregue a Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Depois que meu pai faleceu, infelizmente, eu comecei a sentir um vazio dentro do meu coração, sabe? E eu não sabia como lidar com isso, mas depois de um tempo, eu fui à igreja e uma menina chegou pra mim e falou:
Deus me enviou aqui para falar para você que Ele quer preencher esse vazio dentro do seu coração, mas que você tem que convidar Ele para dentro do seu coração, convidar o Espírito Santo para preencher esse vazio. E foi isso que eu fiz. Eu confio em Deus, Ele tem todos os nossos planos planejados aqui na Terra, todos os nossos propósitos. E meu pai, ele cumpriu o propósito dele, ele ajudou todas as pessoas, então eu sinto conforto nisso, eu sinto conforto na palavra de Deus. E eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho, vou com certeza trazer mais aqui pra vocês. E não se esqueçam, Deus está com vocês, vocês não precisam ter medo, e vai dar tudo certo. Pois bem, aqui ela fala sobre a solidão que ela sentiu após a partida do pai e que no meio dessa solidão ela encontrou com Jesus Cristo. Ela se converteu a Cristo. Quando ela falou isso, rapidamente eu lembrei do profeta Isaías. No capítulo 6 ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele entrou dentro do templo e ali ele teve uma visão sobrenatural de Deus. O porquê que foi logo no ano em que morreu o rei Uzias? Algumas pessoas dizem que Uzias era tio de Isaías. Porém, não existe nada que comprova isso, não existe nenhuma teologia, não existe nada que diz que Isaías era sobrinho de Uzias. Porém, podemos entender que eles tinham uma intimidade, que eles tinham uma relação forte um com o outro. E no ano que morreu o rei Uzias, talvez ele tenha se sentido só, solitário, e foi para o templo de uma forma agora diferenciada, de um coração mais contrito e quebrantado, que agora ele viu que não tinha mais Uzias como rei que era amigo e protegia ele. Isso aqui é uma conjectura. E quando ele entra no templo, Deus se revela a ele. Por quê? Ele não estava mais afirmado naquilo que Uzias era, naquilo que Uzias falava, e quem era o rei Uzias. Se é verdade que Uzias era tio de Isaías, ele não estava mais firme nisso, não. Uzias é meu tio, então eu estou firme, eu estou protegido. Quando nós deixamos de depender de Deus para depender do homem, Deus não cumpre seu propósito em nossas vidas. Quando nós deixamos de depender do homem, Deus começa a realizar os propósitos que Ele tem em nossas vidas. Por mais que ela se sentiu solitária, por mais que ela se sentiu triste, por mais que tudo isso que aconteceu foi uma tragédia, Deus encontrou ela, ou ela encontrou com Deus no meio dessa trajetória. Porque quando ela viu que não tinha mais o pai, que a solidão, a falta da paternidade ali fazia para ela, ela encontrou Deus como pai, ela encontrou Jesus Cristo. E isso para mim é poderoso, isso para mim é sobrenatural você pensar isso. Que a Bíblia diz ainda que a mãe esqueça o filho que amamenta, Deus todavia não esquecerá de vós. Olha que promessa maravilhosa de Deus. No momento mais difícil da vida de alguém, Deus vai lá e compara dizendo, eu estou contigo, não se preocupe, seu pai pode ter partido dessa, a sua mãe pode ter te abandonado, algo pode ter acontecido e tirado a sua paz, a sua alegria, mas não se preocupe, porque eu estou contigo. No meio da tribulação, no meio de um deserto, nós encontramos com Jesus Cristo e Ele nos traz paz. Ele nos preenche aquele vazio, aquela tristeza que havia em nossos corações. Deus chega e fala, ei, fica tranquilo porque está na minha mão, deixa eu resolver. Esse vídeo, quem sabe você entrou aqui pensando que era uma fofoca, mas olha Deus falando contigo neste vídeo. Deixa eu resolver os problemas da sua vida, entrega nas minhas mãos que eu farei. Você não depende mais do homem, você não depende de Uzias. Você, Abraão, não depende mais de Terá, sai da tua terra, da tua parentela, que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Isso aqui é algo de Deus para a sua vida, querido. Esse testemunho da filha do Gugu Liberato, que eu esqueci o nome dela, me perdoe, mas isso é algo de Deus. Porque eu aprendi o seguinte, quando nós não temos mais apoio humano, quando a pessoa que nós amamos, nós perdemos a pessoa que nós amamos, o apoio que nós tínhamos naquela pessoa, Deus chega para mudar a história. Deus chega para transformar vidas. Se você acredita, comenta aqui, ó. Eu acredito, amém, eu recebo. Se você comentar aqui, eu vou profetizar na sua vida, que Deus vai te adotar e Deus vai preencher esse vazio que tem no seu coração. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe e até uma próxima.